A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos aqui novamente reunidos e nós desejamos que o programa Alegria de Viver possa ser uma semente de luz, uma semente de coisas boas no seu coração. Lembrando que todos nós somos agentes do bem nesse momento em que estamos vivendo na Terra. É muito importante e que eu, você, André, todos nós podemos multiplicar tantas coisas boas que aprendemos e buscarmos sempre melhorar e evoluir. Esse é o desejo do programa Alegria de Viver. Eu sou Solange Godoy, juntamente com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É assim que a Boa Nova chega até o seu coração, falando das belezas que todos nós podemos produzir, não só consumir. Produzir é aquilo que você coloca no mundo, aquilo que você faz nascer graças ao seu comportamento, a sua boa vontade, ao seu pensamento, a sua boa palavra. É assim que a Boa Nova tenta te inspirar diariamente para que você, através dos nossos queridos Alailson Cunha e Luiz Leite, não desista nunca. Lembrando que o Espiritismo precisa de você, a sua participação é sempre muito importante. Através do telefone 0800 12 18 38, você também pode ser uma semente de luz. Quando você colabora e auxilia na divulgação de tantas coisas boas, de todo esse conteúdo de qualidade que a Boa Nova oferece, seja através da TV Mundo Maior, seja através da Rádio Boa Nova, das Casas André Luiz. Então é muito importante que você seja um agente positivo, ativo no bem, no serviço, no auxílio a todos aqueles que necessitam. 0800 12 18 38. Isso mesmo, Solange. Você é, como disse antes, aquele que produz coisas boas, mas também aquele que fecunda, que dá chance, que ajuda a dividir para que se multiplique na vida dos outros. E por isso, um pouco que você acha que você vai doar é muito importante. Mesmo que você já doe alguma coisa, o pouco que você possa aumentar é fundamental, porque é a Boa Nova que vai recolhendo essas coisas que vão chegando um pouquinho a mais. E ela então pode, com esse maço a mais, com esta quantia a mais, multiplicar de forma muito mais ampla do que aquilo que a pessoa poderia fazer com um pouquinho só que ela teria em casa. Lembrando, né? que o oceano é feito de gotinhas, né? Uma gotinha aqui, gotinhas ali, muitas, milhares, bilhares de gotinhas. Isso aí. E aí você tem um oceano tão bonito. Então você pode fazer parte disso tudo.
Bem, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, um livro muito especial. Nós estamos comentando a respeito do divórcio, suicídio e aborto, seria o item 4 aqui na nossa programação. E semana passada nós comentamos a respeito daquelas uniões infelizes. Por que muitas vezes quando nós nos unimos a alguém no início, estamos tão felizes, tão cheios de planos, no começo é tudo cheio de alegria, de empolgação, mas depois, com o passar do tempo, o desgaste do dia a dia, o matrimônio vai se deteriorando. Nós vemos que tantas pessoas estão infelizes nos seus relacionamentos, na sua vida familiar, enfim. E é a respeito disso que o nosso tema é a respeito desse assunto que nós comentaremos hoje. Na sequência do capítulo 4, nós vamos encontrar, no fim da questão número 2, que na semana passada nós tratamos, uma frase, um trecho que vai nos introduzir o tema do nosso programa de hoje. Lá no último parágrafo da resposta à pergunta número 2, Emmanuel diz assim: é fácil, dessa maneira, reconhecer que todas as dificuldades domésticas são obstáculos trazidos por nós próprios das existências passadas. Não há nada, a não ser a leviandade, não é? Porque às vezes há uniões que são casuais, não são causais, são uniões fortuitas, uniões sem antecedentes. Mas tirando estas, na maior parte dos casos, os obstáculos já foram criados no passado e agora estão entre aqueles que os criaram para serem resolvidos, para serem suprimidos na relação, ou pelo menos para melhorar pelo enfrentamento dos problemas aos dois que deles participaram. E se você tem em casa o seu marido que é problema, se você tem em casa a sua esposa que é a problema, ou se você tem em casa seu filho, sua filha que são problemas, nós vamos ver no programa de hoje quem são estes. Se são herdeiros, se somos todos herdeiros de nosso passado, quem será o marido que hoje é difícil? A esposa complicada? O filho desafiador? Então, este será o âmbito das perguntas que no nosso primeiro bloco nós vamos observar para conhecermos a resposta de Emmanuel em relação a essa lógica, a esse mecanismo que une o indivíduo necessitado àquelas necessidades que ele deixou expostas nas suas condutas de ontem. Então, vamos lá, a primeira pergunta, Solange. Eu já ia dar resposta, porque não, você já fez a ainda pergunta, não. Ou seja, vamos especificar. De modo geral, então a pergunta: quem é, nas leis do destino, o marido faltoso? Quem é ele? O marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Veja só, você está casada com uma pessoa que se conduz de maneira errada. Aquele que dá golpes, aquela pessoa que tem erros que às vezes envergonham aquelas pessoas que o conhecem ou que o descobrem. Você certamente não está participando ou não tem a inclinação que ele hoje demonstra. Mas você está com ele, por que motivo? Tem alguma causa? Onde está a causa disto? E então nós vamos encontrar Emmanuel nos explicando que este marido que comete faltas, este marido faltoso, é aquele do passado que um dia você mesmo inclinou à crueldade e à mentira. Seja pelos relacionamentos afetivos que teve, pelo estímulo. Eu conheço muitas mulheres que adoram ver o marido bater nos outros, que adoram provocar situações para o marido mostrar que ele é o bom, que ele é fortão. Ou querem que o marido tenha bens, então estimulam aquele homem, que às vezes é
uma pessoa imatura a conseguir valores além do que as suas posses intelectuais possibilitariam, além do que o seu talento como um operário seria capaz de gerar. Então, as mulheres que estimulam os lados frágeis de seus companheiros, pode ser marido, pode ser amante, pode ser namorado, noivo, não importa. Mas as mulheres que estimulam nos homens as fraquezas de caráter e que por causa dessas fraquezas elas vão se beneficiar com riquezas, com luxos, com confortos e com a remuneração ao orgulho do homem. Ai, você é o meu herói. E a pessoa vê que aquele montante que chegou de repente deve ter sido de algum estratagema meio safado, mas ela não quer saber. Nós empurramos então, com o nosso estímulo sagaz, com o nosso estímulo sutil ou não tão sutil assim, aqueles que querem a nossa admiração para condutas que não são as melhores. E isto é um compromisso que a pessoa assume com a queda do outro. Depois das tragédias serem desnudadas através da desencarnação, depois que todos morrem, Solange, depois que as pessoas deixam a vida física, e aí tem que se defrontar com a verdade do mundo espiritual, aí percebem ele que foi fraco porque quis encantar a sua deusa, quis ser admirado por ela, seja pela violência, pelo arrojo, pela exibição ou pelo dinheiro, pelo poderio. E ela percebe que ela se valeu de uma criança para ter favores ou para se sentir por cima dos outros. Que ela iludiu um ser infantil, mexendo com o seu desejo sexual, mexendo com o seu interesse de ser enaltecido pelo elogio ou admiração feminina. E então os dois percebem que erraram. Naturalmente, tem que corrigir isto. E quando voltam, não é por acaso que vão unir-se de novo. Agora, o que vai acontecer? Ela estará enfrentando um marido que tem fraquezas. Fraquezas que podem estar na área da violência, que podem estar na área do crime, na área do ilícito, na área da vaidade, na área do desejo de poder. Por quê? Por que está com ela? Porque quem foi que gerou aquilo? Foi ela. Não é à toa. Né? Então ela vai ter que agora tentar reconduzir as coisas. Ou, e também com isso, mostrar que ela já não é mais a mesma mulher. Que ela não quer mais aquelas coisas que outrora a induziram a estimular o companheiro a se conduzir de forma errada. Ela também não... Ela prefere ter menos dinheiro, ela prefere ter menos conforto, ela prefere passar vergonha a ter aquela volúpia de ser a importante ou a snob que no passado ela gostava. Também é uma forma dela vencer em si mesma. Agora, e quando o problema não é o marido, Solange? Que é a pergunta. E a esposa desequilibrada? E quando o problema é a esposa? Quando é ela a desequilibrada que está assim, afoita, que é aquela difícil na união. Você, que é marido, você que tem uma relação afetiva, sabe muitas vezes como é difícil enfrentar determinados períodos da mulher ou determinadas criaturas nesse estado de alteração emocional. Então, a mulher desequilibrada, e o que ela foi? Por que ela ficou assim? Vamos ver o que Emmanuel responde, Solange. A esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos à necessidade e à viciação. Quando nós, como homens, exploramos o afeto de alguém em relação a gente, de uma outra parte que nos queria muito, e nós abusamos deste afeto e, sem muita consideração, o exploramos porque nos sentimos por cima e fazemos a pessoa adotar condutas, ceder em coisas e estimulamos a criatura a perverter-se para nos agradar, ou estimulamos a comportamentos que são degradantes para que isso seja demonstração de afeto ou que ela nos mantenha preso ao seu círculo de interesses. Quando então, por algum motivo, que é a vaidade, é
a luxúria, é o desejo desmedido. O homem empurra a mulher na direção do abismo, da fraqueza moral, do descalabro, do equilíbrio mental, ou por desfrutar demais, ou por usá-la e jogá-la no lixo depois. A emoção adulterada, ela é um veneno na mente. A emoção frustrada, a emoção ultrajada, é uma ferida que não sangra na carne, mas que muitas pessoas cultivam, e o espírito feminino é ainda mais sensível para cultivá-lo do que o masculino, e que podem produzir desajustes de longa duração se a pessoa não tiver um alicerce seguro, uma postura serena. Então, a mulher, ela estará muitas vezes atirada ao desajuste emocional e mental por condutas equivocadas ou deliberadas de seus companheiros do passado. E aí o que se repete? Repete-se a mesma tragédia. Você, que foi um agente, agora precisará ser o médico e o enfermeiro do doente, que é o que Emmanuel aqui nos apresenta. Nós relegamos essa pessoa à necessidade, temos que cuidar dela agora. Nós ajudamos que ela se viciasse em certas condutas mesquinhas, superiores, de pose, de importância, e agora ela continua a ser arrogante, orgulhosa, todas essas coisas, continua a ser. Quem que tem que administrar isso? Quem criou o monstro, não é? Exato. Tanto a mulher que criou o monstro, o marido, quanto o marido que criou aquela monstra na outra vida, agora é ele que tem que organizar-se. E agora a próxima pergunta que fala, e o que são os filhos problemas? Filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando seu caráter e envenenando os sentimentos. A mesma responsabilidade que nós temos como maridos e esposas, nós temos como pais. Quando como pais, porque a gente quer ganhar dinheiro, que a gente quer ficar rico, a gente quer se realizar profissionalmente, nós deixamos deliberadamente aos cuidados de estranhos. Nós ignoramos a responsabilidade da família. Nós abdicamos do dever de orientar os passos para definir caminhos mais seguros. Nós falhamos. E a falha é uma falha do nosso caráter, não é uma falha do filho. Quando nós não fizemos o que poderíamos. E é isso que está lá no Livro dos Espíritos. Os pais e mães que tudo fizeram e apesar disto, os filhos se demonstraram más pessoas, isso não é responsabilidade dos pais. Mas os filhos que falham por qualquer das faltas de seus pais, estes pais estarão contaminados pela dor do filho. E é isto que faz com que agora eles precisem recolher esta criança de volta ao seio, seja da mãe, seja da responsabilidade de orientar como pai, para reeducar. E às vezes não é fácil. Não. Às vezes nós tivemos pessoas que nós exploramos ou que empurramos para vícios. Era nosso amigo, vamos beber junto, vamos fazer coisa errada junto, vamos roubar junto, vamos gandaiar. E aí você empurrava aquela pessoa fraca e ela caía, e ela foi viciando-se, ela foi se viciando, e agora tem que ser reerguida. E então bate na porta, o destino bate à sua porta e diz, olha, essa encomenda aqui, meu senhor, minha senhora, essa encomenda aqui tem o seu sobrenome, tem o seu nome, o seu endereço. Faz favor, pega a caixa e administre. Por quê? Porque depende agora de você consertar, do indivíduo atuar de uma outra forma, até para que ele aprenda. Ou seja, não é uma punição, é o quê? É você fazer a lição, bem feita, aquela que no passado você não fez. Então é uma nova chance, é uma coisa construtiva, não é uma coisa punitiva. Só que nem todo mundo encara, Solange, nem todo mundo encara isso como uma oportunidade. O povo reclama, porque não é fácil. Não é fácil, gente. Não é? É frustrante. Mas às vezes é frustrante exatamente nos defeitos dos genitores, que queriam filhos perfeitos, filhos bons alunos, filhos exemplares e não têm.
Então se envergonham diante de amigos, se envergonham diante de vizinhos e perdem aquela vontade de serem bons pais. Não, é aí que está o problema. Você tem a chance, faça o máximo. Se o seu filho não for capaz ainda de entender, você estará ajudando de qualquer forma. E se você, às vezes, se nós erramos em 2 vidas, 3 vidas, 5 vidas, por que esperar que tudo mude em uma única? Não é? O que é certo é que a paciência, esse amor, esse devotamento vão melhorar os dois. Aqueles que nós empurramos para fazer coisas erradas, aqueles que, como diz a resposta, nós desfiguramos o caráter e envenenamos seus sentimentos, e a nós mesmos vamos melhorar por escolhermos outros procedimentos em relação a estas almas, que são de nossa responsabilidade. Portanto, não empurremos a culpa para o acaso, para Deus. Deus é mau, me deu um filho ruim. Essa mulher aqui, não sei por que eu fui casar com ela, que trambolho, que traste. Esse homem não vale nada, eu não sei, não quero mais saber dele. Nós temos que aprender com essas experiências. Na verdade, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder, né, André? Sempre. E, infelizmente, se der certo, ok. Se não der, e aí as coisas... toda mudança, às vezes, é lenta. Então, muita paciência. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. Não saia daí, já já estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no item número 4, que fala sobre o divórcio, o suicídio e o aborto. E nós vamos iniciar esse bloco com a seguinte pergunta: qual a função essencial do lar e da família? Bem, se nós vimos no bloco anterior que maridos problema, mulheres desequilibradas, filhos desafiadores, são companheiros de épocas remotas que se reencontram para que se corrijam, que se ajudem, faz todo sentido que se faça a Emmanuel essa pergunta. Então, qual é a função essencial do lar e da família? Alguns pensam, Solange, que a família é para perpetuar o sobrenome ou o DNA daquele grupo que vem de longa data, que é para preservar o patrimônio e manter as riquezas já conquistadas. Dar uma continuidade ao seu clã. A sua tradição, ao seu clã, não é? Alguns pensam que a família é para isso, é para comprar casa, ficar famoso, ter bastante bem. Mas qual é a função essencial da família e do lar? Vamos ver o que Emmanuel responde. No caminho familiar, os impulsos são purificados e as decisões são renovadas. Nele encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Então, nós vamos entender com Emmanuel que, na verdade, é um laboratório. O lar e a família representam verdadeiro cadinho de mistura. A mistura dos caráteres, a mistura das inclinações, para que, aquecidos na proximidade, aquecidos nas relações afetivas, diariamente compartilhadas, estes seres se burilem, estes seres se atritem. Engraçado, Solange, que em alguns processos de produção em massa de peças pequeninas, existe rebarba em algumas peças. As polias ou as arruelas, quando fabricadas, elas acabam ficando com pequenas rebarbinhas
na sua estrutura circular, às vezes ela é prensada, tem que fazer um furo no meio, a máquina faz o furo, mas fica ainda uma rebarbinha. Então sabe como em alguns casos eles fazem para tirar essa rebarba? Eles mergulham todas estas peças em um lugar cheinho de pedrinhas. E isso fica girando. Fica girando. Em vez de eles pegar uma por uma e ir lá... Não, eles mergulham aquilo num monte de pedrinhas abrasivas e fica girando por 1 hora. De tanto girar, uma raspando na outra, Elas vão pulindo. quando sai dali, não só estão sem as rebarbas, como estão todas brilhantes. Foram polidas pelo atrito das pedrinhas abrasivas. Então, o lar seria este pequeno barril que fica girando segundo as rotinas da família, os interesses e as necessidades do grupo, e através da abrasão das inclinações, das virtudes e dos vícios, aqueles que estão ali dentro, ao final, se entenderem o procedimento, sairão mais brilhantes e com uma estrutura de espírito mais lisinha, menos abrasiva, menos cheias de defeitos, de rebarbas. Então, no caminho familiar, é a resposta, os impulsos são purificados e as decisões são renovadas. Nós conhecemos vários exemplos de homens muito machistas, homens assim que tinham uma sexualidade masculina preponderante, muito dominante, e que falavam, quando jovens, falavam mal daquelas pessoas que tinham inclinações sexuais meio conflitivas e que acabaram sendo pais de rapazes homossexuais ou de filhas homossexuais. Isso é um problema para eles. Como conseguir conciliar um espírito assim duro em relação à diversidade quando você tem a diversidade nascida de você dentro da família? Veja só que abrasão terrível é para o caráter duro, inflexível. Exato. E eu estou falando da área sexual, mas não é só nessa não, é em todos os comportamentos, homens mandões, mulheres mandonas, mulheres arrogantes, tendo filhos e filhas desleixados, assim que são verdadeiros desafios, homens muito inteligentes, mulheres muito cultas e filhos que não vão bem na escola desde o pré-primário, que não têm uma capacidade mental, totalmente opostos, como a água e o vinho. E isto vai desenvolvendo, então, na arrogância, na prepotência, a abrasão necessária para que esse espírito amoleça. Porque uma coisa é você criticar o filho dos outros, outra coisa é você ter o seu daquele jeito. Eu já vi muitas pessoas se desfazendo de crianças mal formadas, que às vezes estão passeando com seus pais em praças e tudo, e que quando são pais e mães, quando passam a ter a felicidade de gerarem, nascem os seus filhos com problemas, às vezes até mais graves. E que aí vão ter que, além de engolir aquele desprezo, ainda vão ter que descobrir capacidade para amar uma criatura que agora é filha dele. Então, quando é filho dos outros, deve ter feito alguma coisa de errado, por isso que estão sendo punidos. E agora, quando é filho dele ou dela? Então vale a mesma regra, não é? Você também deve ter feito alguma coisa de errado, talvez, para participar deste drama como alguém que possa ajudar. Então, nessa união, os impulsos são purificados e as decisões são renovadas. Nele, no ambiente da família, no ambiente do lar, encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam que nós já adquirimos certas qualidades quando nós não nos entregamos a elas, não é? E estas alegrias que nos alentam, encontramos na família. Alegria. Eu me recordo uma vez que uma pessoa me contou que o momento mais feliz da vida dela foi quando o filho, que era deficiente mental, que não se expressava, depois de um banho que ela deu na criança e depois de ter ela alimentado, o filho abriu o olho para ela e sorriu. Sorriu. O prêmio da vida daquela alma
que estava lutando há meses, há anos a fio com aquela criança, foi o filho abrir o olho para ele e sorrir. Não foi um diploma de médico, não foi uma conquista material de um sucesso profissional na riqueza, não. Foi abrir o olho e ver o filho olhando para ele ou para ela e sorrindo. Então veja só, que essa é uma alegria que normalmente você olha o seu filho olha para você, sorri para você todo dia, você nunca fica feliz. Sorriu, isso não é causa de felicidade. Mas, dependendo dos problemas que você tem que enfrentar diariamente, a alegria está em coisas tão pequenas, tão mínimas, que você não dava valor antes. E é na família que você vai conseguir compreender isto. E também vai enfrentar aquelas dores que corrigem a nossa arrogância. Às vezes temos problemas com pessoas que da nossa família nos desafiam, com criaturas que não aceitam nossas determinações. Por quê? Porque já se opuseram, foram adversárias, não pensam pela nossa cabeça. E aí? O problema pode estar no antagonismo, mas está também em nós, que ficamos com raiva, ficamos irritados, queremos que as coisas se resolvam do nosso jeito e às vezes até partimos para a agressão, quando, na verdade, precisamos trabalhar em nós o desejo de sermos as autoridades e dar espaço a uma conversa, dar espaço a um diálogo construtivo, na medida do possível, até que chegue um momento em que você diga, bom, até aqui eu posso ir, mas daqui para frente eu não posso. Daqui as coisas terão que ser de um outro jeito, eu estou avisando você. Ou seja, criar caminhos sem dizer que então faz do jeito que você quer fazer, a não ser depois que a pessoa já esteja crescida e seja dona da própria vontade. Então você vê que tudo isso só se consegue com mais facilidade quando você está reunido. Então, ao mesmo tempo que você educa, você também é educado. São as abrasões que essas pedrinhas, essas mesmas pecinhas vão se fazendo e com isso vão se polindo. Isso mesmo, André. Mais perguntas, acho que mais pra frente, né? Semana que vem. Nós vamos. Tá o tempo? Acho que... Agora, na semana que vem, nós vamos ver o divórcio. Como que o divórcio é encarado nos planos superiores do espírito? E o divórcio, separação, pode? Não pode? Em 77, 78, quando foi aprovada a lei do divórcio, havia uma discussão de que isso ia acabar com a família brasileira. A separação, a lei de separação, o casamento era indissolúvel. Mas não acabou, não é? Estamos vivendo, casando, separando. Vamos entender como os espíritos tratam dessa questão, mas isso é no próximo programa. Isso mesmo, infelizmente nós estamos encerrando mais um programa Alegria de Viver. Como sempre, deixamos aqui o nosso convite para a sua participação hoje à noite, a partir das 20 horas, na TV Alvorada Espírita, da palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E se você gostar de estudar, também, às quartas-feiras, a partir das 20 horas, o estudo do Livro dos Espíritos. O nosso endereço é o www.tvalvoradaespírita.com.br. Nossa, mais algum recado? Semente. Você já guardou, né? Acho que vocês já até decoraram. Você tem que ajudar a Boa Nova a florescer mais ainda na vida dos outros. Então, com isso você não pode esquecer do pedido que a Boa Nova faz para você, com muito coração, para que você não deixe passar em branco essa necessidade de ampliar a esperança na Terra. Lembrem da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, do trabalho tão edificante das Casas André Luiz. Sua participação é muito importante. 0800 12 18 38. Nós agradecemos a sua participação, que esta semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, nós te agradecemos por nos educar, não com a penitenciária ou o inferno, com a prisão e o mal eterno, mas com a família, com o lar, com a possibilidade de procriar e educar, com o devotamento diário. Pais e mães ofertam de si o bem necessário
abrir o cárcere da culpa, que foi construída nos equívocos, nos abusos de outra vida, para dar agora uma noção mais nobre e converter aquilo que um dia, no prazer, no abuso, no excesso, se demonstrou tão pobre, em algo que vale a pena, pela bondade que a serena, pela força que reergue, pela paciência que faz esculpir a rocha, mesmo pequena, e assim novos caminhos vão surgindo para os destinos da alma. A vida nos acena a oportunidade do trabalho, enquanto às vezes a nossa ignorância pensa que é a vingança que corrige. Que bom, querido amigo, que podemos encontrar no caminho a mensagem iluminadora que faz compreender que a família não é um encontro desagradável e que o lar não é a cova das feras para onde tem que voltar, a não ser quando nós ainda não tenhamos notado a nossa condição de fera disfarçada. Que nós saibamos amar, compreender e ver naqueles que estão ali, mesmo derrotados, mesmo caídos, mesmo miseráveis, mesmo lastimando-os, os irmãos que temos que fazer tudo para erguer, e ao mesmo tempo, graças aos quais nós também nos ergueremos no bem. Obrigado, Jesus, por vermos a família agora como luz, não como treva. Que tenhamos a sabedoria para viver estas noções todos os dias, abrindo os corações. Muita paz. Por
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir.